Sim, sim, ótimo, beleza, obrigada, gente. Maravilha. Então tá. É, Bom, então vamos lá, revisão do capítulo 1 de cartografia. Então foram, se eu não me engano, foram duas ou três, foram três ou quatro aulas, tá? Então essa daqui seria a aula as aulas, o conteúdo das aulas 1 e 2, falando dos movimentos da Terra e fuso horário, né? Então nós temos, antes de tudo, né, começar a falar da cartografia. A cartografia, ela produz representações gráficas da Terra. Eu lembro até que isso daqui a gente discutiu em sala de aula, discutimos enquanto estávamos juntos ainda na sala de aula. E a cartografia, ela tem vários produtos, né? Então, não só os mapas, mas também imagens de satélite, os globos terrestres, né? Fotografias aéreas, são todos produtos cartográficos. Falamos da diferença da cartografia sistemática e da cartografia temática. A cartografia sistemática, ela vai elaborar. Não fiquem preocupados com esses conceitos, tá, gente? Isso daqui é só para a gente ter uma ideia e depois a gente aplica isso. Vou voltar aqui. Na verdade, a gente vê isso de maneira aplicada, tá? Então, isso aqui é só para a gente ter uma ideia. Esses mapas de base, né, eles são produzidos a partir do sensoriamento remoto, né? Então, são sensores que captam informações sobre o terreno de forma remota, ou seja, à distância. E aí nós falamos em algumas aulas nas nossas primeiras aulas, né, nós falamos aí sobre as fotografias aéreas, imagens de satélite, imagens de radar, então que são obtidas, né, por meio de sensores à distância que vão captar informações sobre a superfície, e aí nós conseguimos então produzir essas representações da Terra e representações do espaço geográfico, né? Falando sobre o movimento da Terra, já não lembro se a gente falou isso quando a gente estava no presencial, mas então a Terra, ela realiza dois movimentos, né? Um movimento de rotação, que é o movimento que ela realiza em torno do seu próprio eixo, e um movimento de translação, que é o movimento que ela realiza em torno do Sol, né? O movimento de rotação, então, que é esse movimento que a Terra realiza em torno do seu próprio eixo de oeste para leste, né? Então é nesse sentido. Esse movimento, ele leva em torno de 23 horas e 56 minutos para acontecer, nós arredondamos aí para 24 horas, né? E esse movimento, então, tem como consequência os dias e as noites e as diferentes horas do dia, né? Então vamos supor que aqui o sol é meio-dia, né? Aqui na Índia, por exemplo, que a gente está vendo, conforme a Terra vai girando, vai ser 1, 2, 3, 4, 5 da tarde na Índia, né? Enquanto que está vindo aqui, por exemplo, se aqui vamos supor que seja meio-dia, né? Tá bem aqui paralelo não perpendicular ao Sol, radiação. Aqui ainda por exemplo, tá vendo aqui como tá mais escuro, né? Então aqui nós temos o dia nessa face da Terra que está de frente para o Sol, e aqui atrás a noite, né? Não está recebendo a luz do Sol. Aqui no oeste da África está amanhecendo, e provavelmente aqui no Japão, ali atrás, está anoitecendo, né? Por isso, então, esse movimento tem como consequência os dias e noites e os fuso horários, tá? Os diferentes horários do planeta. E temos também o movimento de translação, né, que é o movimento então que a Terra realiza em torno do Sol, que leva um movimento que leva tem uma duração de 365 dias, né, e 6 horas aproximadamente. Juntamente com a inclinação do eixo da Terra, tem como consequência as estações do ano, que a gente vai falar um pouco hoje. Para a gente se localizar, estão percebendo que eu estou indo um pouco rápido, né? Então, depois, se estiverem acompanhando, maravilhoso. Se tiver alguma dúvida, depois, lá no bate-papo, coloquem e a gente vai conversar melhor sobre as dúvidas de vocês, tá? Com mais calma. Bom, então nós temos aí, né? Como a gente se localiza? Existe uma forma da gente se localizar em qualquer ponto que seja do planeta Terra? Sim, para nos localizar, então encontrar, né, o ponto exato onde estamos no planeta Terra, nós utilizamos linhas imaginárias que, ao se cruzarem, determinam coordenadas geográficas, né? Então nós temos linhas imaginárias que cortam o planeta, né, ao meio aí, que são paralelas entre si, que são chamados de paralelos,
e temos as linhas que cortam o planeta de um extremo ao outro, de um extremo ao outro, né? E aí nós temos os meridianos. No que o meridiano não, o paralelo principal, a linha principal aqui dos paralelos é a linha do Equador. A linha do Equador, ela corta o planeta exatamente no meio, né? Então ela vai dividir o planeta em hemisfério norte e hemisfério sul. Tudo que está ao norte da linha do Equador é hemisfério norte, que tudo que está ao sul da linha do Equador é hemisfério sul, né? E aí, esse é o nosso paralelo de referência, né? E aí nós medimos as outras linhas, os outros paralelos, nós damos nomes a essas outras linhas de acordo com um número em graus, né? Que dá então esse nome para cada uma dessas linhas. Essa aqui é a linha do Equador, temos outras linhas paralelas, né? Que tem nomes, por exemplo, como o Trópico de Câncer, Trópico de Capricórnio, Círculo Polar Ártico, Círculo Polar Antártico, que está aqui no hemisfério sul. Algumas dessas linhas, então, têm esses nomes pela importância climática, a gente vai falar depois delas mais para frente. Mas, então, qualquer uma, são infinitas linhas, uma vez que elas são imaginárias, e o nome delas é dado por um número. E esse número se refere à distância em graus com relação à linha principal, que nesse caso dos paralelos é o Equador, tá? E essas linhas, então, com números que são dados em graus, nós chamamos de latitudes, tá? Então, aqui nós temos o Equador, que é o zero, as latitudes, então, são essas linhas imaginárias que vão variar de 0 a 90 graus norte e de 0 a 90 graus sul, né? Temos aí, então, também os meridianos, né? Temos o meridiano, eles são meia circunferência, né? Que, então, cortam o planeta de um hemisfério, de um extremo ao outro. E esses meridianos, temos o meridiano principal também, que é o meridiano de Greenwich, que é nosso marco zero, nossa longitude zero, tá? O meridiano de Greenwich e o antimeridiano de Greenwich, que é o que está bem aqui atrás, então o meridiano de Greenwich é uma meia circunferência que corta o planeta do hemisfério, né, de um polo, polo norte, ao outro, polo sul, né? Então é a meia circunferência. O antimeridiano é esse outro meridiano ali que faz, então, juntos eles cortam o planeta no meio também, né? Só que em outro sentido. E aí, ele também, essas duas linhas juntas, elas dividem o planeta em dois hemisférios também. O hemisfério a leste, que é chamado de oriental, e o hemisfério a oeste, do meridiano de Greenwich, que é chamado de hemisfério ocidental. Essas linhas, então, imaginárias, que são milhares infinitas, elas também ter um nome, né, que é dado, um nome entre aspas, tá, gente? Que é dado em graus, e esse número em graus, né, principal, que é o meridiano de Greenwich, né? E essas linhas, então, elas podem variar de zero, aí como a gente pode ver aqui, né? Nós vamos ter as longitudes, né? E essas longitudes, elas podem variar de zero, que é o meridiano de Greenwich, até 180 graus leste, e de 0 até 180 graus oeste. Nós temos, então, as longitudes. Quando nós usamos uma latitude, que é a distância em graus com relação à linha do Equador, né, o paralelo, que tem uma distância em graus com relação à linha do Equador. Quando cruzamos com um meridiano, que é quando cruzamos com a longitude, que é um meridiano, que tem uma distância em graus com relação ao meridiano principal, que é o meridiano de Greenwich. Quando nós cruzamos essas duas, nós temos uma coordenada geográfica. E a coordenada geográfica, ela me dá o ponto exato em qualquer lugar do planeta, né? Então, quando eu cruzo latitude e longitude, eu tenho uma coordenada geográfica. Aqui eu tenho o exemplo, então, da Unesp, né? Então, aqui a portaria, a entrada ali da Unesp, e eu tenho essa seguinte coordenada geográfica:
22 graus, 20 minutos e 59,8 segundos. S, ou seja, sul. Então ele está me referindo aqui, ó, em qual hemisfério eu tô. Porque se ele só me dá um número, eu posso estar no hemisfério norte ou no hemisfério sul, porque as latitudes elas vão variar de 0 até 90 graus, até o ponto do Polo Norte, e do Equador até o Polo Sul, 0 a 90 graus também. Né? Então ele tem que me falar se eu estou no hemisfério sul ou no hemisfério norte. A mesma coisa aqui, varia de 0 a 180 graus leste ou de 0 a 180 graus oeste. Sempre, então, a latitude e a longitude tem que estar acompanhada da letrinha. Ops, estou voltando. Da letrinha, então, que vai me dizer em qual hemisfério eu tô, né? Então, nesse caso aqui, S de sul, né? 49 graus, 2 minutos, 0,2 segundos. W, esse W é o WIST, tá? Vamos falar já então sobre essas letrinhas, né? Sempre a coordenada geográfica, o primeiro número é sempre a latitude e o segundo número é sempre a longitude, tá? Então eu tenho aqui o primeiro número, que é a latitude, né? O número vai aparecer o número em graus, mais a letra N de hemisfério norte ou S de hemisfério sul, né? O hemisfério sul também pode aparecer como negativo, olha aqui, né? Então aqui eu também tenho uma coordenada geográfica, só que em vez da letra ele está me dando o símbolo negativo, né? Então, no primeiro número, que é a latitude, se tem esse símbolo negativo, quer dizer que eu estou no hemisfério sul, tá? E aí, se fosse no hemisfério norte, simplesmente não teria símbolo nenhum, né? Seria um número positivo, então estaria me indicando que eu estou no hemisfério norte. E o segundo número é a longitude, então é o número em graus. Leste, ou com a letra L de leste, ou O de oeste, ou E e W de east e west, né, que são, então, em inglês, a inicial das palavras em inglês, né, e aí o hemisfério ocidental, que seria, então, oeste ou west, também vai aparecer com um número negativo, que é justamente o nosso caso, né? Então, estamos no hemisfério sul ocidental, ocidental, ou seja, a oeste. Então, temos aqui os dois números com símbolo negativo, tá? Então, daquela forma nós encontramos, né, qualquer local no planeta, então todos os lugares, então aonde eu tô tem uma coordenada geográfica, onde você tá tem uma coordenada geográfica, né? Se você mudar um pouquinho, se eu mudar aqui um pouquinho para o lado, eu tenho outra coordenada geográfica e assim por diante. E o GPS de precisão que nos dá essa informação, né? Bom, continuando aí essa revisão, os fuso horários, né, também é um outro assunto muito importante. O fuso horário, então, ele está relacionado, como nós já dissemos, com o movimento de rotação que a Terra realiza, então, em torno do seu próprio eixo, de oeste para leste. Se eu fizer aqui o movimento para vocês, pode ser que fique invertido, né? Mas oeste, então, né? Vamos voltar aqui numa rosa dos ventos. Não tem rosa dos ventos aqui. Aqui, então é de oeste para leste, né? Então o planeta gira nesse sentido. E aí, né, ele vai girando, e aí, então, lembra que eu falei para vocês? Se a Índia, por exemplo, tá ali, né, recebendo a radiação solar diretamente ali é meio-dia, né? Se a Terra gira mais um pouco, meio-dia 1, meio-dia 2, meio-dia 3, meio-dia 4, 1 hora da tarde, né? Esse movimento ele é lento, realizado pela Terra, né? Tanto é que a gente não percebe, né? Só que aí, se eu fosse contar, né? Putz, aqui na Índia agora, numa cidade da Índia é meio-dia, na outra cidade mais a oeste é 11h59, mais um pouquinho a oeste é 11h58. Putz, não ia dar, né? Senão a gente ia ter aqui vários fuso horários. Aqui em Bauru ia ser um, em Pederneiras ia ser outro, enfim, né? Ia ficar muito complicado.
Por isso, então, decidiu-se simplificar as infinitas horas solares em 24 faixas, ou seja, 24 fusos, né? Se o dia tem 24 horas, então dividimos as 24 horas em 24 fusos. Né? Então, na verdade, dividimos a Terra, os 360 graus da Terra, da circunferência da Terra, em 24 fusos, tá? Com a diferença de 1 hora entre eles, tendo como objetivo padronizar a hora internacional. Para isso, os 360 graus da superfície terrestre foram divididos pelas 24 horas do dia, o que deu, então, 15 graus, né? Então, quando eu divido 360 graus por 24 fusos, eu tenho 15 graus. Isso quer dizer que a cada 15 graus da esfera terrestre, eu tenho, então, a diferença de um fuso, né? A diferença de 1 hora para cada fuso. O parâmetro, né, para esses fusos é o meridiano de Greenwich, que seria aí o fuso zero, né? Ele passa no meio, na verdade, o meridiano de Greenwich, ele passa no meio do fuso zero. A gente vai ver isso daqui a pouco. E temos a linha internacional de data, que é justamente o antimeridiano de Greenwich, tá? O antimeridiano de Greenwich é a linha internacional de data que tem a longitude 180 graus. Então, o Greenwich tem 0 grau, né? É a nossa referência aí, onde se inicia, a gente começa a contar a longitude, e o antimeridiano de Greenwich, que é a linha internacional de data, é a longitude 180, né? Com isso a gente tem meia circunferência. E aí, olha só, aqui nós temos o planisfério, né? E os diferentes fuso horários. Então, os fuso horários, eles têm, então, variam, né? De 0 a 12, de 0 a 12 leste e de 0 a 12 oeste. Com isso, nós temos 24 fusos, né? Lembrando que aqui, ó, eu tenho um planisfério, né? Então, eu tenho a esfera colocada no plano para eu visualizar. Então, esses dois extremos aqui, ó, justamente o espaço entre meus dedos é como se fosse o antimeridiano de Greenwich, ali, internacional de data, né? Quando eu faço isso, eu coloco nos extremos, certo? Então, aqui, ó, eu tenho isso aqui, na verdade, é junto com isso daqui, certo? Bom, mas como eu disse, né, o meridiano principal, que é o meridiano de Greenwich, ele passa no meio do fuso zero, e ele é a nossa referência para a gente começar a contar os fusos, né? Por conta do movimento da Terra ser de oeste para leste, quem está mais a leste já passou por um ponto do Sol que quem está a oeste não passou ainda, certo? Então, se eu tenho aqui, né, radiação solar, vamos supor que o Sol está vindo daqui. Não, vamos supor que o Sol está vindo daqui, melhor. O Sol está vindo daqui. Então, quem está a leste para cá, a leste, já passou por esse ponto do Sol, onde está o meu dedão, por exemplo, né? E quem está para trás, aqui a oeste, não passou ainda por esse ponto do Sol. Por isso que quem está a leste tem horas adiantadas com relação a quem está a oeste, tá? Então, como as horas são adiantadas a leste, na verdade não é porque as horas são adiantadas, eu falo que a galera daqui já passou pela fila do Sol, que a galera daqui não passou ainda, né? Então, como eles já passaram pela fila do Sol, e por exemplo, vamos supor que aqui então seja 2 horas da tarde, vai o Sol ali, um horário bem quente do dia, né? Lógico que vai depender de estação de ano e tudo mais, tá? Mas vamos supor que aqui seja 2 horas da tarde. Essa galera que tá aqui, ó, nesse fuso, já passou por esse ponto das 2 horas da tarde. Aqui já é 3. Em compensação, quem está aqui ainda não passou por esse ponto das 2 horas da tarde. Aqui ainda é 1 hora da tarde, certo? Então eu tenho a cada fuso para leste, eu somo 1 hora, e a cada fuso para oeste, eu subtraio 1 hora, tá? Eu posso estar no mesmo hemisfério. Então vamos supor aqui, né? Tô aqui no fuso horário -3, que é o fuso horário de Brasília,
E eu quero saber que horas são lá em Bogotá, por exemplo. Bogotá está no fuso -5, né? Eu estou no -3. Se eu estou querendo saber que horas são 2 fusos a oeste de mim, o que, que eu faço? Se aqui são 3 horas da tarde, eu vou subtrair, né? 3 aqui é 4, e aqui em Bogotá vai ser. Desculpa, 3 aqui é 2, aqui em Bogotá vai ser 1 hora da tarde, certo? Se eu vou para oeste, eu subtraio. Se eu vou para leste, eu somo, tá? Eu posso estar aqui no Havaí, por exemplo, né? Se eu estou aqui 5 horas da manhã, quero saber que horas são em Los Angeles. Então, eu tenho aqui 5 horas da manhã, aqui são 6, aqui são 7 horas da manhã. Por que que eu somei? Porque eu estou indo em direção a leste. Quem está em Los Angeles já passou por uma fila do Sol que o Havaí não passou ainda. Justamente por quê? Porque a Terra gira de oeste para leste. Beleza? O Brasil, ele tem 4 fusos horários. Nosso território, ele é muito vasto, ele é muito grande, né? Então, nós temos aí 4 diferentes fusos horários, né? O fuso horário -2, como assim o fuso horário -2? Ele está 2 fusos a oeste com relação ao fuso principal, que é onde passa o meridiano de Greenwich, tá? Então, eu estou 2 horas atrasado com relação, 2 horas a menos, com relação ao fuso, ao meridiano principal, tá? Então, aqui no Brasil, eu tenho o primeiro fuso, que é o fuso -2, né, que é onde se encontram as ilhas oceânicas, como, por exemplo, Fernando de Noronha, né, que está aqui, está por aqui, assim, né, no oceano. Temos o fuso horário -3, que pega a maior parte do território brasileiro, então toda a região Nordeste, Sudeste e Sul, parte do Centro-Oeste, parte da região Norte, nesse fuso horário -3, que é o famoso horário de Brasília, né? Às vezes a gente não tem noção dessa questão do fuso horário, e aí a gente ouve no rádio, na televisão, agora são, que horas são, inclusive? 5 horas e 32 minutos, horário de Brasília. Aí você vira e fala, o que, que eu tenho a ver com Brasília? Eu quero lá saber de Brasília. Por que, que eu quero saber? Esse horário aqui na minha casa, que horas são agora? Né? Mas por que, que é dito isso? Porque esse fuso horário é o fuso horário -3, né? Que é o fuso horário chamado fuso de Brasília, e aí é onde está, então, a maior parte do território brasileiro, tá? Mas nem todo mundo que está no Brasil está no horário de Brasília, né? Então, quem mora lá no Mato Grosso do Sul, por exemplo, vê lá sei lá, o Faustão falando ao vivo, né? Agora são 6 horas do horário de Brasília. Lá no Mato Grosso do Sul, o cara tá assistindo, mas lá não é 6 horas, lá é 5, né? Porque ele está no fuso -4, ou seja, está 4 horas atrasado com relação ao fuso principal. E temos um quinto fuso que pega aqui um pedacinho do estado do Amazonas e o estado do Acre, que está no fuso -5, tá? Esqueci de falar, né? O fuso -4, então, tem Roraima, a maior parte do estado do Amazonas, Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, tá? Vamos então, essas daqui eram as consequências, né? É uma das consequências, a diferença de dias e noites e os fusos horários, uma consequência do movimento de rotação, e as estações do ano, que, como nós dissemos, é uma consequência do movimento de translação, um movimento que a Terra realiza em torno do Sol, associado à inclinação do eixo da Terra, né? Então, pelo eixo da Terra estar inclinado e ele estar realizando esse movimento em torno do Sol, nós temos as diferenças entre as estações do ano, que faz com que o planeta, então, receba luz e calor do Sol de forma desigual, né? Então, a quantidade de energia do Sol que está chegando aqui na América do Sul, por exemplo, em março, não é a mesma que chega em junho, não é a mesma que chega em setembro, não é a mesma que chega em dezembro, né? Lembrando que as estações do ano, elas são sempre invertidas, tá? Nós vamos falar aqui um pouco, antes de eu falar disso daqui, olha só, né? Então, essa imagem ela é bem interessante, facilita a nossa compreensão. Nós temos aqui a linha do Equador, né, que divide o planeta em hemisfério sul e hemisfério norte,
Olha só, nesse momento, então, aqui, essa é a posição que a Terra está com relação ao Sol no mês de dezembro, mais especificamente aqui, dia 21, 22 de dezembro, né, que é o solstício, 21 de dezembro, que é o solstício de verão no hemisfério sul e inverno no hemisfério norte. Como que eu sei? Olha só, então eu tenho aqui linha do Equador, trópico de Capricórnio e trópico de Câncer, né? Círculo polar antártico, círculo polar ártico. Olha só, aqui eu tenho a radiação solar por conta do movimento, desculpa, por conta da inclinação do eixo terrestre, eu tenho aqui a radiação solar chegando perpendicular à superfície, bem na altura do Trópico de Capricórnio. Na verdade, a radiação solar ela não vai chegar perpendicular para além desse ponto do Trópico de Capricórnio e do Trópico de Câncer. Né? Eles são pontos são paralelos marcados justamente porque é o ponto máximo que a radiação solar vai chegar perpendicular à superfície, né? Então perceba, aqui nós temos a formação de um ângulo reto, né? Olha só aqui, então a superfície, a radiação solar. Aqui, então, como a radiação solar ela está chegando perpendicular à superfície, a intensidade dessa radiação é maior. Consequentemente, o calor, né, e a luminosidade aqui vai ser maior. Por isso, nós temos verão no hemisfério sul. Enquanto que, olha só, linha do Equador, trópico de Câncer, hemisfério norte. Eu tenho aqui a radiação solar chegando super inclinada, então eu tenho aqui a superfície, né? A superfície e a radiação solar. Então ela tá chegando super inclinada. Eu sei que tem um jeito de desenhar aqui, mas eu não manjo. Eu não sei como apagar depois. Mas percebe? Vocês conseguem enxergar isso? Então aqui na altura do trópico, tá lindo vocês vendo minha testa aí, né? Deve estar. Aqui então, no trópico próximo ao trópico de Câncer, especificamente trópico de Câncer, né? A radiação solar está chegando super inclinada. Como essa radiação solar está chegando inclinada, ela vai se dispersar por uma área maior e a intensidade dessa radiação vai ser menor. Por isso eu tenho temperaturas mais baixas no hemisfério norte. Eu tenho o inverno, né? Nesse ponto aqui, então, é dezembro, né? Solstício de verão no hemisfério sul, solstício de inverno no hemisfério norte. A Terra vai girar mais 6 meses girando aí, a gente vai ter justamente a posição contrária, né? Então, eu tenho aqui no hemisfério sul, nesse momento, uma radiação solar chegando inclinada, né? Olha só, super inclinada com relação à superfície. Em contrapartida, no hemisfério norte, aqui eu tenho o trópico de Câncer, a radiação solar chegando perpendicular à superfície, mais intensa, então, né, no hemisfério norte. Então, aqui eu tenho o solstício de verão no norte e no sul eu tenho o solstício de inverno. Solstício é o dia exato na qual a radiação solar atinge perpendicularmente o trópico. Se for no trópico de Câncer, é solstício de verão no hemisfério norte e solstício de inverno no hemisfério sul. Se a radiação está atingindo perpendicular o trópico de Capricórnio, é verão, solstício de verão no hemisfério sul e de inverno no hemisfério norte. O equinócio é quando essa radiação solar não chega perpendicular em nenhum dos trópicos, ela chega perpendicular no Equador. Por isso, equinócio, de equidade, de a mesma quantidade de energia chegando nos dois hemisférios. Por quê? Se essa energia está chegando intensa bem no centro, bem no meio do planeta, né, no que divide aí os dois hemisférios, a mesma quantidade de energia vai chegar no hemisfério norte, assim como chega no hemisfério sul. Tá? E aí nós temos dois equinócios, dois momentos do planeta, dois momentos da translação, né? Que o planeta está nessa posição com relação ao Sol, que é então o equinócio dia 22 de março e dia 22 de setembro, né? Que são os equinócios. E aí é a mesma coisa, quando é primavera no hemisfério sul é outono no hemisfério norte, quando é primavera no hemisfério norte, é outono no hemisfério sul, sempre invertido, certo?
Com isso, então, nós entramos aí na aula 3, vamos falar um pouco mais específico, né, sobre a cartografia em si, agora que a gente já entendeu o funcionamento do planeta, os movimentos que ele faz, enfim. E depois, se tiverem dúvidas, nós tiramos no final. Eu volto, alguma explicação que precisar. Agora é o momento da revisão, então tirem suas dúvidas, não deixem para depois, tá? E aí nós falaríamos, então, vamos falar de escala, projeção e cartografia temática. A escala, então, vamos lá, nós estamos criando na cartografia representações do planeta Terra, certo? Para a gente representar o planeta Terra, a gente precisa diminuir ele, né? Não tem como eu fazer uma representação do tamanho real, né? Eu preciso diminuir. Então, eu quero fazer um mapa de Bauru. Não vou fazer um mapa de Bauru do tamanho de Bauru, senão não faz sentido, né? O que eu faço? Eu diminuo a realidade para caber no mapa. A escala, ela vai me mostrar a proporção matemática da relação entre a área real que eu quero representar e a sua representação, ou seja, o mapa, tá? Ele mostra, essa escala, ela vai me mostrar o quanto a realidade teve que ser reduzida para caber no mapa, certo? Existe uma proporção matemática, então, entre essa área real, ou seja, Bauru inteira, e quantas vezes eu diminuí o tamanho real de Bauru para caber no meu mapa, certo? Isso é a escala. Existem duas formas, então, de representação dessa escala que a gente vai ver nos mapas temáticos, nos mapas em geral, né? A escala numérica e a escala gráfica. A escala numérica, ela não possui uma unidade, ela é uma proporção, né? Então, por exemplo, aqui vai aparecer lá no mapa 1 para 1000, né? Ou nesse caso aqui desse mapa, essa escala 1 para 25 milhões. É milhões? É milhões. O que isso quer dizer? O que essa proporção que não tem uma unidade de medida, o que ela quer me dizer? Ela está me dizendo que a cada alguma coisa do mapa representa 1000 alguma coisa da realidade. Eu posso colocar a unidade de medida que eu quiser aqui, trata-se de uma proporção. Só que se eu coloco uma unidade de medida aqui, eu tenho que colocar a mesma unidade de medida aqui. Então eu posso dizer que essa escala, por exemplo, está me dizendo que 1 metro do mapa representa 1000 metros da realidade. Só que é lógico que o mapa, é muito difícil um mapa ter 1000 metros, 1 metro, desculpa, né? É muito difícil um mapa ter 1 metro, normalmente eles têm centímetros, né? Pode chegar a 1 metro, mas aí a gente vai ver então, né, os estados ali, enfim, o que a gente representa, normalmente é menor do que isso, né? Por isso, normalmente a gente usa o centímetro, né? Então, essa escala estaria me dizendo que a cada 1 centímetro do mapa corresponde a 1000 centímetros da realidade. Ou a cada 1 metro, 1000 metros. É uma proporção, por isso eu uso a mesma unidade de medida nas duas, nessa proporção, né? Dos dois lados aqui dessa proporção. Exemplo aqui desse mapa aqui, então, né? Eu tenho alguma coisa do mapa que representa 25 milhões alguma coisa do mapa. Então, eu posso dizer que 1 centímetro do mapa representa 25 milhões de centímetros da realidade. Se eu quero medir a distância que há entre a capital do Mato Grosso e a capital do Pará, por exemplo, eu pego uma régua, meço isso no meu mapa, faz de conta que tem, sei lá, 10 centímetros. Se eu quero descobrir a distância real, eu consigo, né? Porque eu coloco aqui e faço uma regra de 3. Então, se 1 centímetro representa 25 milhões de centímetros da realidade, 10 centímetros no mapa vai representar quantos centímetros da realidade? E aí você converte em quilômetro e você descobre a distância real que há entre a capital do Mato Grosso e a capital do Pará, por exemplo, né? Aqui, ó, eu dei um zoom, né? É como se a gente tivesse dado um zoom aí no estado do Rio de Janeiro, né? E aqui eu tenho uma outra escala, né? Porque eu já não estou usando o mesmo tamanho aqui. Eu dei um zoom, eu dei uma aproximada, eu estou vendo mais detalhe desse mapa aqui do Rio de Janeiro, né? Eu consigo ver mais detalhe aqui do que aqui. A minha escala mudou. Então, aqui, 1 centímetro do mapa passou a representar 40 milhões. 40 milhões? 4 milhões de centímetros da realidade,
né? Então aqui eu já mudei esse número. Aqui nós temos também um outro mapa que tem uma outra escala. Tudo bem essa proporção, né? Com relação ao que está representado no mapa e o que representa na realidade. Normalmente, quando aparece exercício assim, a gente vai ter que converter. Então, o lance lá matemático da conversão de unidade de medida é muito importante aqui, quando você for fazer um exercício de escala, que é da geografia, pode aparecer para você pedindo para você fazer essas contas aí, né? E aí a matemática tem que estar afiada aí na conversão. E temos a escala gráfica, né? A escala gráfica é representada por uma reta graduada em centímetros. Então, é como se fosse uma reguinha, né? Cada graduação da reta, desculpa, cada graduação dessa régua costuma ter 1 centímetro e possui informação de quanto representa da realidade, se é em metros, em quilômetros, em centímetros, etc. Então, diferente da escala gráfica, desculpa, da escala numérica, a escala gráfica, ela mostra a unidade de medida, tá? Então, é uma reguinha, pode aparecer assim ou assim, né? Cada graduação da régua, ela tem 1 centímetro. Isso aqui quer dizer, então, que 1 centímetro do mapa representa 20 quilômetros da realidade, né? Então, uma graduação é 20 quilômetros, 2 graduações 40 quilômetros, 3 graduações 60, 80, 90, 100. Como que eu sei que é quilômetro? Porque ele me mostrou aqui, ó, tá? Nessa outro exemplo aqui, então eu tenho 1 centímetro do mapa representando 5 quilômetros da realidade. E aí, se eu quiser converter para uma escala numérica, eu preciso converter aí as unidades de medida, né? Então, 1 centímetro, lembrando, aqui tem que ter a mesma unidade de medida dos dois lados. Então, se eu tenho 1 centímetro, ou eu transformo, na verdade, vai ter que ser, né? Transformar o quilômetro em centímetro também, para eu chegar nessa proporção aqui, que é a escala numérica, tá? Aqui, não sei se dá para ver muito bem, tá meio ruim aqui a imagem, né? Mas aqui é Fernando de Noronha, né? Tá mostrando aqui a distância entre Natal, capital do Rio Grande do Norte, até a ilha de Fernando de Noronha. E eu tenho aqui uma escala, né? Cada centímetro, olha só, cada centímetro do mapa se refere a 100 quilômetros da realidade, né? Eu meço aqui a distância em centímetro, eu consigo converter e achar a distância em quilômetros, né? Dei um zoom aqui na ilha, né? E aqui eu já estou vendo os extremos da ilha, a minha escala já mudou. Nesse mapa aqui, eu tenho cada centímetro do mapa representando 1 quilômetro da realidade, tá? Eu também consigo medir aqui, né, em centímetros com a régua e consigo achar o real tamanho aí da extensão da ilha de Fernando de Noronha, certo? A escala, então, né, ela tem fatores importantes aí para a gente entender. Quando a gente for, então, relacionar algumas características da escala, quando a gente fala de tamanho da escala, então escala grande ou escala pequena, se ela é maior ou ela é menor, eu vou ter, então, uma relação direta com o detalhamento, tá? Então, se alguém perguntar para você, por exemplo, qual é a escala maior? Essa ou essa? Né? Então, o que mede a distância até a ilha de Fernando de Noronha, do continente até a ilha, ou o que mostra o tamanho da ilha? Putz, e agora? O que é maior, o que é menor? Pensa em detalhamento, tá? Então, onde eu tenho mais detalhes sobre o terreno? É aqui, né? Então, se eu tenho mais detalhe, quer dizer que essa escala é maior. Se aqui eu tenho menos detalhe, essa escala é menor. Só que isso é inverso no que a gente diz respeito à área representada, né? Porque aqui, ó, a escala é maior porque eu tenho mais detalhes, mas eu consigo ver uma área menor da superfície terrestre, né? Aqui eu consigo ver uma área muito maior da superfície, mas eu tenho menos detalhe, por isso a escala é menor,
tá? Então, quanto maior a escala, menor é a área representada e vice-versa, né? Então, quanto mais detalhe eu consigo ver, pensa no corpo humano, né? Você tá lá vendo uma foto no Instagram, aí você quer olhar, sei lá, sua bochecha. Fala, nossa, uma espinha aqui que eu não tinha visto, né? Aí o que você vai? Você vai lá e dá um zoom, né? Você dá um zoom, você vai ver com mais detalhe a sua bochecha. Só que em compensação, você vai ver só a bochecha. Né? Se você tira esse zoom, ou seja, se eu vejo só a bochecha, eu tenho mais detalhe, a minha escala é maior. Se eu tirar o zoom, eu não vou ver com tanto detalhe a espinha, mas em compensação eu consigo ver o meu rosto todo, né? Então só que eu tenho menos detalhe, então a minha escala é menor, mas a área que eu consigo ver da superfície é maior, tá? E aí vamos começar a falar de projeção, um outro fator importante do que quando a gente fala sobre cartografia. Gente, talvez eu passe um pouquinho das 6, deixa eu ver. Depois de escala, só linhas e acaba. Talvez eu bata umas 6h15, tá? Para a gente conseguir fazer aqui passar por todos os assuntos. Vou ir mais rápido para dar o tempo de vocês também fazerem as perguntas. Quando a gente fala então de projeção, na verdade, assim, né? O planeta, ele não é plano, tá? A Terra não é plana, é uma esfera, né? Mais especificamente, na verdade, é um geóide, tá? A esfera é uma forma aproximada que a gente utiliza da Terra para facilitar cálculos matemáticos. Mas a forma verdadeira do planeta é um geóide, a superfície ela é toda irregular, né? E tem os polos mais achatados. Então, a forma verdadeira é o geóide, só que aí a gente aproxima, né, para o elipsoide, que tem então essa forma com os polos achatados, e nós aproximamos ainda mais no formato da esfera, né, para facilitar os cálculos matemáticos, para facilitar a projeção, né? Porque o que a projeção faz, né? A projeção é justamente pegar essa esfera e projetar no plano, né? A não ser que eu tenha um globo terrestre, eu não preciso fazer essa projeção. Mas a maior parte dos nossos mapas, eles são planos. Então eu preciso pegar essa superfície que é esférica, na verdade é um geóide que a gente aproxima para um elipsoide que a gente aproxima para a esfera, e aí, para eu conseguir, então, fazer o meu mapa, elaborar o meu mapa. Então, a projeção são métodos de adaptar as malhas de paralelos e meridianos. Então, lembra, né, que a gente viu ali os paralelos, cortam o planeta nesse sentido, né, são linhas paralelas, e os meridianos que vão cortar de um extremo ao outro. Adaptar essa malha, que indica uma superfície terrestre próxima à sua forma real, que seria esférica, a uma malha de linhas planas de um mapa. Né? Então, no mapa, a gente tem essas linhas planas e não no formato esférico. Né? Todas as projeções vão causar distorções, algumas menos do que outras, dependendo do que se pretende representar. Então, não tem como a gente tirar a esfera e colocar no plano sem ter distorção. Né? Olha só como ficaria se não tivesse, então, se a gente pegasse a malha de meridianos aí, né, e fosse colocar uma do lado da outra para fazer o plano. E aí, o que a gente faz normalmente? Para não ficar esses buracos aqui, a gente estica essas áreas. E o que a gente faz? A gente está aumentando o território que, na realidade, não tem o tamanho como ele é representado. Né? Então, nós temos várias formas, na verdade, de fazer essas projeções. Nós podemos distorcer as formas dos continentes, né? Ou a gente pode, na verdade, manter as formas e distorcer as áreas, que é o caso das projeções semelhantes ou conformes. Essa daqui, primeira, né? Então, eu tenho uma área que foi distorcida para se manter a forma, o formato do contorno dos continentes. Só que a área ela está distorcida, ela está aumentada, né? Principalmente aqui, né? Próximo aos polos. Ela foi bastante distorcida, porque é bem isso aqui, ó, esticar isso, é esticar aqui, né, juntar um no outro, com isso eu vou expandir, por exemplo, o território aqui dos Estados Unidos, que não tem esse real tamanho, mas é para manter a forma, o formato, o contorno dos continentes. Temos projeções, temos como fazer projeções equivalentes, né, que vão manter as áreas,
porém distorcendo as formas. Então, eu posso manter o real tamanho dos continentes. Olha só a diferença desse para esse aqui, né? Só que aqui eu distorci a forma, né? Então, você fala, nossa, que esquisito, tá esticado aí, né? Parece o continente, a forma tá estranha, mas as áreas, elas estão conservadas, né? A projeção equidistante, que mantém as distâncias, distorce as formas e áreas, e as projeções afiláticas ou indeterminadas, que vão distorcer um pouco de tudo. Vai distorcer a área, vai distorcer distância e vai distorcer a forma, porém de uma maneira menos acentuada. E esse é o mapa que a gente utiliza para fins didáticos. É esse mapa aqui, ó. É a projeção de Robinson, né? Então, tem distorção de área, tem distorção de forma, tem distorção de distância entre os continentes. Porém, se mostra de uma maneira mais equilibrada. Com isso, então, é por isso então que a gente utiliza para fins didáticos. Nós temos esses 3 outros tipos, né, de projeção, que seria, então, de que forma eu vou colocar essa esfera no plano, que é a projeção cilíndrica, né, como se eu estivesse pegando aí um papel, não tem um papel aqui, e carimbando isso, né, no meu super carimbo, que é o planeta Terra, de uma forma cilíndrica, o papel de uma forma cilíndrica, ou o papel de uma forma cônica, ou o papel de uma forma plana, né? E aí nós temos, dependendo o que tangencia o papel realmente, né, desse grande carimbo que tangencia o papel, eu tenho pouca distorção. Quando eu não tangencio, que é o caso dos polos aqui, por exemplo, eu tenho maiores distorções, tá? A mesma coisa no cônico, e o plano ele é bastante utilizado para uma projeção, também conhecida como projeção azimutal, né, ou plana. Ela é utilizada para áreas do polo, por exemplo, né? Inclusive é a projeção utilizada no símbolo da ONU. E aí caiu uma pergunta de vestibular há uns anos atrás realmente sobre isso. Qual é o tipo de projeção, qual é a projeção utilizada pela ONU, né? E aí tem o símbolo da ONU lá, é a projeção plana ou azimutal. Existe essa diferença interessante da gente observar sobre a projeção de Mercator e a projeção de Peters. Não vou detalhar sobre isso agora, mas nessa revisão, né? Mas é importante a gente entender o momento histórico de cada uma dessas projeções e levar em consideração que uma projeção, por trás de cada mapa, de cada projeção, sempre existe um conteúdo político-ideológico. Ou seja, aquele mapa, ele está te mostrando a realidade de um determinado ponto de vista, né? Não necessariamente é a representação fiel, na verdade, nunca vai ser a representação fiel da realidade, tá? E aí, com esses mapas, né, essas bases aí já elaboradas, nós colocamos informações nesses mapas, né? Então, o mapa base seria aí da cartografia sistemática, seria esse contorno aqui, a divisão política do território brasileiro, por exemplo. Essas cores são informações que eu coloquei a respeito da densidade demográfica. Isso é um mapa temático. O tema dele é densidade demográfica. Aqui eu tenho informações sobre índices pluviométricos. Então, aqui esse mapa traz um tema de índices de precipitação. Cada um, então, a base é a mesma, percebe? Então, é tudo território brasileiro. Só que eu estou colocando informações diferentes em cada uma desses mapas, né, que estão me transmitindo informações diferentes. Essas formas de transmitir, então, esses temas, né, podem ser feitas por meio de símbolos pontuais, lineares ou zonais, que podem variar de acordo com forma, tamanho e cor. Isso, gente, na verdade, é algo muito. A gente está compreendendo aqui uma coisa que a gente percebe de maneira quase que intuitiva quando a gente vai ler um mapa, né? Então, quando a gente olha o mapa, o mapa é um texto, né, que precisa ser lido. E eu falo bastante isso. Às vezes uma questão ela nem é complexa, ela não te exige conhecimentos muito profundos, no sentido de que ela só quer que você leia e interprete aquele mapa, né? Então o mapa ele precisa ser lido, ele precisa ser observado para a gente conseguir extrair informações dele, né? Muitas vezes a resposta ela tá ali, a gente só precisa ler corretamente o mapa. E aí a legenda é um dos fatores mais importantes para a gente interpretar um mapa temático, tá?
essas informações, então, que vão ser trazidas, né, dessas diversas maneiras, só que a legenda ela tem que te falar o que aquela cor está representando, né, o que aquele símbolo está te representando, e aí com isso você consegue extrair a informação do mapa. Outra coisa que pode aparecer no mapa, né, e na verdade, como a gente disse, os símbolos podem ser linhas, e aí nós temos então essas linhas, as chamadas isolinhas, né, que são linhas de igual intensidade, que são utilizadas para representar diversas informações diferentes, né? Então são linhas traçadas sobre pontos do mapa que possuem o mesmo valor em relação a algum dado que está sendo apresentado. Aqui no caso das isotermas, então eu tenho linhas que passam por pontos de mesma temperatura na superfície terrestre, né? Então, por onde essa linha passa, eu tenho aqui 27, né? É 27 graus? É a linha de 27 graus. Eu tenho uma linha de 27 graus Celsius, então todas as áreas por onde passa essa linha, eu tenho então 27 graus Celsius, né? Não, na verdade essa daqui é 30. Enfim, aqui 27 é essa daqui, né? Essa aqui 21 graus, né? Então, por onde ela passa, são áreas do território que tem 21 graus, são as isotermas, elas mostram pontos de mesma temperatura. Existem também as isóbaras, que ligam pontos igual de mesma pressão atmosférica, né? Como a gente vê nessa carta sinótica, e isoietas, que indicam os mesmos índices de chuva. Então, por onde passam essas linhas, eu tenho os mesmos índices de chuva. Como eu vou saber? Eu tenho título do mapa e eu tenho legenda. Com isso, eu vou saber qual informação o mapa está me transmitindo, tá? E temos também as curvas de nível. As curvas de nível, elas vão ligar ou vão passar por pontos de mesma altitude do relevo. Quanto mais próximas as linhas, maior e mais brusca a declividade. Bom, antes de eu falar sobre a declividade, né? Então, essas linhas, elas vão passar por pontos de mesma altitude no terreno, né? É muito interessante a gente olhar aqui esse perfil, né, topográfico aqui. Então, estou vendo aqui o relevo de perfil e aqui as curvas de nível. É como se eu estivesse vendo essa montanha de cima, né? Então, aqui eu estou vendo de lado. Aqui, com as curvas de nível, eu estou vendo como se estivesse vendo de cima essa montanha, né? Então, eu sei que aqui é o ponto mais alto. Então, essa linha de 200 metros está me dizendo aqui que todo esse topo aqui, ó, por onde ela passou, tem 200 metros, né? E a base da montanha aqui, desse morro, tem 100 metros de altitude, né? Então, aqui essa linha maior, que pega todo a base desse morro, tem 100 metros de altitude. Nossa, mas como que a base da montanha tem 100 metros de altitude? Não seria zero, porque está na superfície? Nós estamos falando de altitude. Altitude não é altura. Altura é a distância, né, que eu tenho, então, da superfície até o topo daquela estrutura. Seja um ser humano, seja uma montanha, seja um prédio, por exemplo, eu tenho a altura da superfície até o topo. No caso de altitude, eu estou falando com relação ao nível do mar. Então, o nível do mar é altitude zero. Então, isso quer dizer aqui que essa montanha, esse morro, ele está a 100 metros. Então, a superfície onde ele se encontra está a 100 metros de altitude, né? Então, 100 metros de distância com relação ao nível do mar, tá? E aí, quanto mais próximas as linhas, né, maior. Então, olha só nesse exemplo. Aqui eu tenho uma linha, todas as linhas têm 50 metros de altitude de diferença entre uma e outra, certo? Ó, 250, 200, 150, lá. Acontece que essa de 100 para 50, eu tenho uma variação de 50 metros, elas estão bem mais distantes do que eu tenho a distância aqui, por exemplo, entre essa de 250 e 200. Então, quer dizer que aqui eu tenho um espaço menor, uma área menor, na qual variou a mesma altitude do que nessa área maior. Então, isso quer dizer que a declividade aqui é maior do que aqui. Quanto mais próxima uma curva de nível da outra, maior, mais íngreme é esse terreno, tá? Quanto mais distante uma linha da outra, quer dizer que menos íngreme, ou seja, num espaço maior,
varia essa mesma altitude, tá? E por fim, temos aí os mapas anamórficos. Os mapas anamórficos, o anamorfismo caiu aí também nesses últimos anos em algumas provas, não me recordo exatamente qual, mas caiu mapas anamórficos, né? Então, os mapas anamórficos, aqui são alguns exemplos, né? Mas eles podem variar, eles podem ser em formas. Como é que fala? Inclusive, foi essa última questão que caiu, se eu não me engano, era isso, eram quadrados, assim, né? Eram formas geométricas, as áreas, né? E distorcidas de acordo com a informação que estava se querendo transmitir. Né? Então, esses mapas anamórficos, eles são representações em que as áreas sofrem deformação, tornando-se proporcional a um determinado critério que já está sendo considerado. Né? Então, por exemplo, aqui eu tenho o mapa do Brasil, né? Na forma que a gente conhece. Então, cada cor representa uma região do país, né? Então, eu tenho aqui em verde, em tons de verde, a região norte, em tons de rosa, a região nordeste, enfim, assim sucessivamente. Nesse caso aqui, eu tenho uma forma normal, não está distorcida, e esses todos os outros são mapas anamórficos, ou seja, eu estou alterando a forma com relação àquela informação que eu quero transmitir. Né? Então, quando eu olho, por exemplo, para esse mapa do PIB, olha só, ele tá me dando aqui a informação, né? Tá me dando o título do mapa. É sobre PIB. Então, olha só, isso aqui está me mostrando que o PIB da região sudeste do Brasil é muito maior, né, com relação às outras regiões do país. Principalmente a região aqui norte, que é a mais deformada, né, que diminuiu mais o seu território, mostrando que o PIB aqui é menor. Né? No que diz respeito, por exemplo, à agricultura familiar, eu tenho uma situação diferente, na qual a região Nordeste está muito mais cheia, né? Está deformada de uma maneira mais intensa, mostrando aí uma intensidade da agricultura familiar na região Nordeste do Brasil. Tá? E assim são distorcidas as áreas de acordo com a informação que se quer transmitir. E por último, aí, os gráficos do mapa, contém os dados referentes ao lugar sobre o qual foram inseridos, né? Então, é só um gráfico em cima da região que se tem essa informação, né? Então, por exemplo, aqui, isso aqui é números de usuários de companhias telefônicas, né? Então, eu tenho em verde a Vivo, amarelo a Oi, azul TIM e vermelho claro. Então, eu tenho aí, por exemplo, aqui, ó, o estado do Espírito Santo. No estado do Espírito Santo é muito maior, gritante aqui essa diferença, né? Que a porcentagem de celulares é muito maior, né? Utilizam Vivo em comparação às demais operadoras. Né? Diferente daqui do Paraná, por exemplo, que eu tenho aqui uma proporção maior da rede TIM sendo utilizada. Né? E eu tenho as cores também, né, que vão me dizer aí o número de usuários, mas essa porcentagem ela é dada pelos gráficos, e só da gente olhar o gráfico a gente sabe, né, cada um dos estados, então, que traz essa informação, tá? Gente, acho que é isso os principais pontos. Vou voltar para ver vocês. E aí, alguma dúvida, alguma questão, alguma pergunta, alguma dúvida ficou ainda? Deixa eu parar a apresentação. Vocês estão aí, gente? Alô, alô? Estão me ouvindo? Opa! Então tá. Alguma dúvida, alguma pergunta? Tá tranquilo? Os pontos que vocês tinham mais dúvidas foi mencionado. Se tiver mais alguma coisa, se vocês quiserem também me mandar mensagem no particular, às vezes eu demoro um pouco, mas eu vejo lá no grupo, né? E tem um grupo também do WhatsApp, né? Que eu tô lá no grupo de atualidades. Se quiserem colocar alguma pergunta, alguma questão agora, fiquem à vontade, ou se não, podem me mandar depois também. Como é definida a escala no espaço? Como assim? Que espaço? Espaço geográfico mesmo?
A escala, ela é então a proporção, né, proporção matemática entre a área real e o quanto eu diminuí para caber no mapa, a área da representação, né? Então, por exemplo, se eu tenho um território de, vamos supor que eu tenho uma área de 50 quilômetros quadrados, 50 quilômetros quadrados, não. Ah, não é a escala, as coordenadas? Ah, fora da Terra a gente não tem coordenada geográfica. Deixa eu parar o. Gente, eu vou parar aqui a gravação para ir tirando as dúvidas de vocês. Como funciona fora da Terra as coordenadas